Queridos irmãos e irmãs, vão meditar na liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27b até o versículo 32. Depois, do versículo 40b até o versículo 41. O salmo responsorial é o Salmo 29. Como segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de 11 a 14. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. O Evangelho de hoje fala de uma das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. É a terceira aparição. E eu quero fazer um paralelo com uma outra aparição de Jesus antes da sua ressurreição. Aquela aparição que, quando os discípulos estavam pescando à noite e veio uma grande tempestade, e nos corações dos discípulos veio um medo profundo de perecerem no mar. Até que Jesus, caminhando sobre o mar, se aproxima deles, eles veem Jesus como se fosse um fantasma. E o Evangelho vai dizer nessa aparição, e era noite. Hoje, diferentemente, a aparição de Jesus é o amanhecer, não é de madrugada, não é à noite, porque hoje Jesus já está ressuscitado. E esta aparição simboliza exatamente isso, que mesmo que Jesus foi crucificado, os discípulos não estão sozinhos. Jesus permanece à margem esperando eles, mesmo que os discípulos sejam ingratos, sejam pecadores e não obedeçam aquilo que Jesus havia ensinado a eles para eles viverem após a sua morte. Exatamente esta realidade. Com a morte de Jesus e a frustração dos discípulos, eles voltaram a viver a vida velha. Jesus havia chamado cada um deles e disse: agora sereis pescadores de homens. No entanto, nesta aparição é muito claro que os discípulos haviam voltado para a vida velha. E aí, Jesus aparece à margem e ali ele prepara para eles o alimento, porque haviam pescado a noite inteira e nada haviam pescado. E Jesus fala para eles: moços, tem algo para comer? E se tem algo para comer, é simbólico, porque a única realidade que está em nós, que pode alimentar a Jesus, é o nosso amor. É como Jesus perguntasse para eles: vocês têm amor para me dar? No entanto, eles não tinham, porque tinham voltado à vida velha, estavam com fome de amor, porque sem Jesus
nada vai para frente. Haviam pescado a noite inteira, no entanto, nada pescaram, porque não estavam alimentados com o amor de Deus. E aí, na margem, Jesus prepara um banquete para aqueles que não tinham nada para oferecer. Qual é este banquete? Vai dizer que Jesus tinha preparado brasas, peixes e pão para os discípulos. A brasa simboliza a caridade, o amor que aquece o coração. Nós lembramos no diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús, os discípulos disseram: não nos abrasava o coração enquanto caminhávamos com ele? Enquanto caminhamos com Jesus, o nosso coração vai se abrasando de caridade e amor. Quando voltamos para a vida velha, os nossos corações se esfriam e, consequentemente, as coisas não caminham bem. Outra realidade que Jesus prepara é o peixe. O peixe simboliza a divindade de Cristo. Por quê? Porque o peixe fica debaixo da água. E só encontramos o peixe quando ele submerge da água e aparece em cima. Jesus, exatamente esta realidade simbólica do peixe. A sua humanidade estava submergida. O que morreu foi Jesus na sua humanidade. E aí, a aparição de Jesus como ressuscitado já mostra a sua divindade. E por isso, ele não precisa mais de alimento material, mas sim o alimento que é o próprio ser dele, que é o amor. E aí o peixe oferecido simboliza Jesus se oferecendo para alimentar a vida espiritual dos discípulos que estavam sedentos de fome porque abandonaram Cristo e foram buscar na vida velha alimento para as suas vidas. E aí Jesus apresenta também, para alimentar os discípulos, o pão, que é a Eucaristia. Ele se oferece no seu corpo para que nós nos alimentemos e caminhemos com segurança em direção à margem onde Jesus nos espera com o banquete preparado, que é o céu. E ainda, no momento que Jesus diz para eles, se eles têm algo para oferecer-lhe, eles compreendem que é Jesus. Um deles diz, é o Senhor. E Pedro, que estava nu, diante de Jesus ressuscitado, nós estamos sempre nu, nada a esconder, nada a deixar velado. Ele se lança ao mar para ir ao encontro de Jesus. E aí vai dizer o evangelista, eles não estavam longe, mas apenas 100 metros da margem. Os discípulos caminharam quilômetros e quilômetros na vida espiritual com Jesus, no tempo que Jesus esteve com ele como homem encarnado. No entanto, eles estavam retrocedendo.
Faltava apenas 100 metros para eles alcançarem a margem. No entanto, eles permaneciam jogando a rede para o lado errado, até que Jesus diz para eles: lancem a rede para o outro lado. Quando eles obedeceram, a pesca foi milagrosa. 153 grandes peixes. Jesus quer demonstrar para eles: sem mim nada podeis fazer. Aí foi quando Pedro se lançou ao mar e nadou ao encontro de Jesus e venceu os poucos metros que faltavam para que eles chegassem à margem e pudesse banquetear-se com Jesus ressuscitado. Talvez esta é a nossa realidade. Estamos tão perto da margem, já caminhamos milhares de quilômetros nas dificuldades, nas tribulações, na luta do dia a dia, e, no entanto, pelas poucas dificuldades que faltam, os poucos metros que faltam, somos tentados a desistir ou continuarmos buscando a vida velha. E aí Jesus relembra Pedro todo o processo que ele havia feito no coração de Pedro, para que Pedro um dia pudesse chegar na margem e experimentar de fato esse banquete que Jesus preparou para ele, como prepara hoje para cada um de nós. Pedro, tu me amas mais que estes? Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Nesse momento, Pedro lembra da negação e se entristece profundamente. Se nós não fizermos a experiência do Cristo crucificado, jamais faremos a experiência do Cristo ressuscitado. E só o amor é capaz de fazer com que nós façamos a experiência do Cristo ressuscitado. Porque é necessário passar pela cruz. Podemos dizer que pela primeira vez que Pedro negou a Jesus, ele gostava de Jesus, não o amava ainda. A segunda vez que Pedro negou a Jesus, ele era apaixonado por Jesus, mas não o amava ainda. A terceira vez, sim, que Pedro, ao abraçar a cruz, ele mostrou que amava Jesus. E aí, olhando para as nossas vidas, o marido, a mulher, não pode só gostar um do outro. O marido e a mulher não podem achar que vão viver sempre apaixonados. A mesma coisa, o consagrado, a consagrada, o sacerdote, ele não pode só gostar de Jesus. Ele não pode só estar apaixonado por Jesus. Porque a paixão passa. Ele tem que amar profundamente a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, todo cristão, se não amar Jesus Cristo, o só o gostar, o só se apaixonar, nos levará a dizermos: eu não conheço este homem, na hora que a cruz se apresentar para nós.
Mas no momento que nós amamos, nós iremos com Jesus não só até a cruz, mas também até a ressurreição, e um dia nos banquetearemos com Ele à margem, onde Ele foi preparar para nós um grande banquete, oferecendo para cada pessoa que tem coragem de abraçar a cruz, a alegria da sua ressurreição, que nos leva a vivermos a alegria da eternidade com Ele. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.